E aí eu queria falar do primeiro ponto para criar aulas interativas, que é definir o perfil do aluno. O que seria isso? Que perfil? Como a gente define, professor Rafael? O que é que acontece? Eu citei um ponto importante que você pode estar fazendo isso, que é a avaliação diagnóstica. O que seria essa avaliação diagnóstica? Normalmente ela acontece no início de um processo, por exemplo, no início do período letivo. De que forma ela pode... O que é que ela pode fazer, de que forma ela pode ser benéfica para nós professores? Ela pode ser utilizada para identificar e verificar o que é que os alunos aprenderam no período anterior, no semestre anterior, no ano anterior. Então, os alunos, eu estou ingressando com uma turma nova, eu posso fazer um diagnóstico para entender qual o perfil dos meus alunos, que eu percebo que não é realidade em muitas instituições e muitas escolas. Então, muitos professores vão conhecendo com o tempo, às vezes esse tempo demora, né? Então, é importante no início do processo fazer um diagnóstico. Vamos entender quem são os nossos alunos e quais são os perfis de cada um. A gente está falando aqui de ferramentas. Só que nós temos professores que já vão ter um domínio, já vão ter uma fluência tecnológica melhor, digamos assim, e a gente vai estar falando para professores aqui que estão assistindo a gente que não tem uma fluência tão grande assim. Então, a gente precisa entender que existem esses dois lados. E na hora de você ensinar, na hora de você dar a sua aula, você precisa entender esses dois lados da sua turma também. Se sua turma ela tem um desempenho maior, mediano, ou se é um desempenho baixo, ou é uma turma bem mix, né, bem mesclada. Então, primeiro defina o perfil. Então, faça um diagnóstico. Essa avaliação ela serve como subsídio para você planejar as etapas futuras das suas aulas. Primeiro, a gente tem que, tudo que a gente vai fazer, precisa o quê? Entender qual nosso público-alvo e qual o perfil dele. Então, tudo que a gente vai fazer precisa entender essas etapas básicas. E aí, como você pode estar fazendo isso? Colocamos algumas dicas, né? Entrevista com os alunos, exercícios, pode ser simulações, você pode observar o comportamento dos estudantes, consultar o histórico deles, questionários, perguntas. Então, você pode criar formas de entender e definir o perfil dos alunos. Então, esse ponto é mais importante para você criar a sua aula interativa. Você precisa entender e definir o perfil da sua turma. Então, a primeira etapa é exatamente essa. E aí entra a questão dos formatos. Existem outros formatos, mas a gente queria citar esses que vocês podem estar utilizando. Primeiramente, a videoaula, né, que é o ponto que a gente vai abordar, a videoaula interativa, as apresentações, que também é importante colocar interações nas suas apresentações, não ser aquela apresentação passiva, só com conteúdo. O HyperDoc talvez não é tão conhecido assim, mas é um recurso fantástico. Você cria como se fosse um Docs, né? Ou você pode estar fazendo até no Google Docs. Você cria um ciclo de aprendizagem completo dentro de um Docs, dentro de um arquivo onde você pode estar disponibilizando para o aluno. Então, dentro desse ciclo, você pode colocar qual o conteúdo de um livro, de um e-book que o aluno pode estudar, qual a videoaula que o aluno vai ter que assistir, qual o desafio que o aluno pode estar fazendo no quiz. Então, você cria isso em forma de ciclo visualmente muito atrativo, utilizando o que a gente chama de HyperDoc. Então, é um recurso, um formato fantástico que você, professor, pode estar utilizando. Não é tão novo assim, mas eu percebo pela minha vivência e experiência que muitos professores ainda desconhecem esse tipo de formato. Inclusive, eu fiz uma postagem recente, né, acredito até essa semana, no Instagram, falando um pouquinho dele. Então, você precisa entender, conheça, que é uma estratégia fantástica, um formato muito válido para você estar utilizando. E aí nós temos os infográficos, que você pode estar utilizando. Que são infográficos? São recursos mais bem elaborados, onde você tem informações de texto, você tem gráficos, você pode estar colocando animações, caso queira. Então, é um recurso, uma imagem com vários... Na verdade, não é só uma imagem, né? É um recurso com vários elementos embutidos dentro dele, né? Pode ser um texto com imagem, você pode colocar vários elementos. E qual o ponto positivo do infográfico? É o visual dele. Normalmente, o infográfico fica mais atrativo e fica mais interessante de se ver. Então, você pode estar utilizando, existem ferramentas que você pode estar fazendo infográfico, como o próprio Canva, o Creo. Então, existem plataformas que você pode, mais simples do que utilizar um Adobe Illustrator da vida, né, que são profissionais que trabalham diretamente com isso, mas para você, professor, que não tem
tanta fluência assim com criar esses recursos, mexer com imagens, né? Você pode estar utilizando o Canva, que é uma ótima ferramenta, e o Creo também, que eu indico para você começar a trabalhar os infográficos. E por último, o mapa mental. Pode falar, Luciano. Tem um ponto que eu gostaria, pessoal, Rafael, de mencionar para os professores, né? Até eu vou querer que eles interajam, por favor. Algum dos professores que estão acompanhando utiliza, por exemplo, uma plataforma chamada de Escola Digital. Se não utiliza, percebam que dentro desta plataforma ela tem uma série de recursos com diferentes formatos. São objetos de aprendizagem que você consegue utilizar. São objetos que estão prontos, como videoaulas, como alguns infográficos ou mapas mentais que estão prontos, que você consegue simplesmente integrar com o seu ambiente virtual de aprendizagem. De repente, você vai trabalhar um momento assíncrono com o seu aluno, e você quer trabalhar um infográfico, você quer trabalhar um determinado game que está dentro dessa plataforma, você consegue publicar dentro do Google Classroom, você consegue publicar dentro do Moodle. Então, essa plataforma tem uma série de objetos de aprendizagem. Lembre que eu acho até um ponto interessante, como a professora mencionou aqui, Elane, né? A tecnologia por tecnologia, ela não vai ter fim nenhum. A tecnologia precisa de quem? De professor. A tecnologia é o meio, o fim é a educação. Não adianta a gente pensar que a tecnologia vai resolver o mundo. Vai não, mas nós, professores, precisamos utilizar o quê? As tecnologias como mecanismos propulsores para a construção do conhecimento dos alunos. Então, é importante utilizar a tecnologia? Realmente é fundamental, mas ela é um meio. Não espere que ela vai fazer milagre. Você, professor, tem que utilizar ela como recurso para nos auxiliar. Então, como dicas, até que você consegue trabalhar com várias aulas, criar mecanismos interativos, é exatamente essa plataformazinha Escola Digital, que tem vários objetos de aprendizagem prontos que vocês podem utilizar e apresentar para os seus alunos, seja até no momento presencial, dentro de sala de aula, quanto principalmente no momento online. Exatamente. Então, tecnologia por tecnologia, ela é mais um distrator do que um potencializador da aprendizagem. Então, entenda isso que você vai conseguir ter um resultado mais positivo. Tecnologia por si só não garante nada, não garante que os alunos vão realmente aprender. Então, por último, eram os mapas mentais ou mapa mental, né, que é exatamente o outro formato, que é uma forma visual mais agradável, né? Você pode estar utilizando para fazer ali revisões com os alunos, né? Onde quando você tem vários tópicos que deseja abordar durante sua aula, o mapa mental facilita a visualização do aluno. É muito mais agradável utilizar esse formato em alguns casos, né? Então, você pode estar utilizando esse tipo de formato, é muito válido, muito positivo, e eu utilizo nas minhas aulas. Tem um terceiro ponto, né, que a gente está vendo exatamente 3 pilares, né? Então, a gente definiu exatamente o perfil do meu aluno, definiu o perfil do seu aluno, a gente passou exatamente pelo momento de verificar os tipos de recursos que podem serem trabalhados, e você, professor, precisa ir para o planejamento. Não adianta tentar colocar essas ações em prática sem antes planejar. Seja planejando, por exemplo, a aula em si, seja planejando na qual dentro da aula você insira algumas videoaulas. É importante, dentro do plano de aula, que você descreva principalmente que recursos são esses e a forma que vocês vão trabalhar. Se eu estou acessando a plataforma que eu mencionei da Escola Digital, que tem infográficos, que tem vídeos, que tem games, que tem vários mecanismos, que tem vários recursos, você mencione dentro do seu plano de aula qual é a plataforma, qual é o recurso e como é que você vai aplicar esse recurso dentro do processo de ensino e aprendizagem. Lembre que a tecnologia é o meio, o fim é a educação, então tem que fazer essa junção. E eu vou um pouquinho mais além. Como a gente está falando também da parte online, está sendo muito comum que você, professor, esteja trabalhando o quê? Com a gravação de videoaulas. Só para eu ter uma noção aqui, qual do professor que está acompanhando a gente aqui, se algum já gravou alguma videoaula desde esse momento da pandemia, por favor, digita sim, só para a gente saber quem são esses professores que já passaram por esse processo de gravação de videoaulas. Percebam que quando o professor vai gravar uma videoaula, muitas vezes ele olha para o computador olha para ele olha para o celular olha para ele, e ele não sabe o que fazer.
Por quê? Porque da mesma forma, quando você vai realizar o planejamento, quando você vai para uma aula presencial, você precisa planejar, quando você vai para uma aula online, você precisa planejar também. E se for para gravação de videoaula, você, professor, precisa fazer o que a gente chama de roteiro. Eu tenho um passo que eu coloco na minha mente, que é o que eu chamo de roteiro mental. Eu estou impressionado com a quantidade de professores que já estão fazendo gravações de videoaula, né? Parabéns, muito bom. Então, eu trabalho o que eu chamo de roteiro mental. Antes de eu entrar e realizar a gravação, eu tento pensar comigo, a apresentação, que é exatamente um ponto que vocês estão aí visualizando. É uma apresentação minha, que eu faço rápido. Olá, aqui é o professor Leonardo, por exemplo. Ou então, outra sugestão, você poderia, no lugar de falar seu nome, você fazer uma edição e colocar seu nome dentro do vídeo. E vem com a parte chata. Por que é que a maioria dos alunos às vezes menciona a aula está chata, a aula é cansativa, eu não consigo assistir essa aula até o final? Porque o professor precisa jogar o que a gente chama de super promessa. Qual é a super promessa da sua aula? Lembre que a maioria dos nossos alunos são nativos digitais. Então, não adianta você mencionar que o aluno ele não vai conseguir assistir uma aula de 5, 10, 15, 20 minutos. Eu estou exatamente aqui com você, estou com meu filho e minha filha lá na sala, uma de 5 e um de 8. E eles assistem no YouTube, assistem vídeo de 1 hora, de 1h30, 1h40, 45 minutos, porque não pode assistir uma aula. Então, tem que saber, talvez, prover essa indicação, né? Então, partindo para esse planejamento, você conseguindo pensar numa super promessa que chame a atenção do seu aluno, pode ter certeza que vai auxiliar. E aplicou a super promessa, é onde você, professor, vai começar a trabalhar o conteúdo, que eu costumo trabalhar em 3 partes, conteúdo parte 1, parte 2 e a parte 3. Aí eu venho com o meu vídeo fazendo uma recapitulação dos principais pontos e faço um fechamento. Aí uma dica para você. Toda vida que você, professor, for encerrar o seu vídeo, peça o seu aluno para fazer alguma coisa. Como assim, professor Nádio? É uma estratégia que a gente chama até de CTA, que é Call to Action. É uma chamada para a ação. Peça ele, de repente, para, em cima daquele vídeo, resolver uma atividade que está dentro do Google Classroom. Peça ele, de repente, para fazer um resumo daquele vídeo. Peça ele para fazer alguma ação. Chame ele, de repente, para esse vídeo que você gravou, para o outro vídeo. Então, existem formas que vocês podem trabalhar. Então, é uma dica de, quando for criar uma aula interativa, defina um pouco seu aluno, realizando uma avaliação diagnóstica, veja esse quantitativo de recursos e planeje. Tanto fazendo um plano de aula, quando você for trabalhar com videoaulas, roteirize o seu vídeo, né? Então, pode até bater um pouco um print para vocês verem os pontos que eu e o professor Rafael, nós utilizamos quando vamos roteirizar. Então, seria uma abordagem geral desse ponto. Isso, já que você, professor Leonardo, tocou nesse ponto de videoaula, né, que é muito importante, e aí eu vou dar uma dica, já que eu ainda não tinha colocado em nenhuma mídia social nossa, né? Vai ser exatamente exclusivo nesse webinar agora, que a gente vai estar mencionando essa estratégia. Eu coloquei, acredito que 10 dias, 15 dias, não faz muito tempo assim, uma postagem perguntando quais eram as dificuldades dos professores em ensinar de forma online, né? Quais eram as dores, quais eram as dificuldades. Eu acredito que já está com um tempinho, uns 15, 20 dias, né? Não é só 10 não, já faz algum tempinho. Eu soltei exatamente para entender o cenário, entender as dificuldades de vocês, professores. E muita gente colocou um ponto muito importante, né? Até então, às vezes de brincadeira, mas era uma dificuldade. Alguns falaram, o barulho do cachorro latindo do vizinho, né? Alguém passa na rua, uma moto, aquelas motos fazendo muito barulho, né? Um carro de som passando. Então, toda vida que eu vou gravar uma videoaula, participar de um momento, ou até mesmo uma videoconferência, tinha um pouco assim, o vizinho parece que entende, que sabe o horário, começa a fazer barulho, liga a furadeira. Então, foi meio que engraçado, mas realmente eram dores de muitos professores esses tipos de
interferências que muitas vezes a gente se chateia quando a gente senta, né, estamos no cenário, no nosso escritório, quando a gente vai dar play, começa a gravar ou entra no videoconferência, algo externo atrapalha, colocando algum tipo de ruído. Então, anota essa ferramenta aí. É uma solução chamada Crispy. Para que ela serve? Ela consegue eliminar os ruídos externos que estão dentro da sua, captando no seu microfone. Então, se você está utilizando o Crispy dentro de uma videoconferência ou até mesmo gravando uma videoaula, se o cachorro do vizinho estiver latindo, não vai captar na sua videoaula, na sua videoconferência, por exemplo. Então, ela consegue eliminar exatamente esses ruídos externos, evitando essa dor de cabeça, essa sua chateação, quando você senta no seu setup, senta no seu escritório para gravar a sua aula e as pessoas muitas vezes não entendem, não sabem que você está gravando e faz algum tipo de barulho. Então, anota aí, o nome da ferramenta é Crispy. Rafael, é bom só tu digitar o nome da ferramenta, né? Porque aí ele, por causa da dificuldade, né? Então, só uma dica, digita aí por enquanto. Só uma dica, pessoal, essa solução, como é que funciona? Ela tem 2 horas por semana gratuita, certo? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com alguém, fazer uma videoconferência, vai trabalhar com seu aluno, você tem 2 horas por semana gratuita. Se quiser mais tempo, teoricamente teria que pagar. Sendo que, por causa da pandemia, anota aí a dica, por causa da pandemia, se você fizer o cadastro dentro da plataforma com um e-mail institucional, seja da sua universidade, seja da sua escola, ele vai liberar essa plataforma por tempo ilimitado durante 6 meses. Então, é uma dica que o professor Rafael quis mencionar, mas é algo que recente, pelos testes que a gente fez, fenomenal, né? Então, de repente, eu estou trabalhando aqui com vocês, ministrando uma determinada aula, e o vizinho está com a furadeira fazendo barulho, né? Então, ele consegue retirar esse ruído do ambiente, ok? Então, fica essa dica e que vocês possam utilizar. Outro ponto em relação, professor Rafael, da aula criativa, né? Exatamente essa aula interativa, quais são os benefícios? Vocês viram os pontos chaves, agora qual é o benefício de uma aula desse tipo? É exatamente a participação do aluno, o interesse, o engajamento. Então, existem pontos fortes que você consegue trazer o seu aluno para dentro do centro, para dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, o aluno ele consegue se interagir mais, você percebe um engajamento maior. E o melhor de tudo, quando é no final, você consegue, por exemplo, aplicar um recursozinho chamado de enquete e você escuta o feedback dos seus alunos. O próprio Google Sala de Aula, que eu sei que tem vários professores aqui que utilizam, o Google Sala de Aula, ele tem um recursozinho lá que é chamado de pergunta, né? Que é um recurso que você pode fazer uma enquete com seus alunos e você consegue prover essa interação. Ou você pode utilizar uma própria plataforma de interação, como o Mentimeter, que a gente vai já apresentar, que eu já vi aqui nos comentários que vários colegas utilizam, como o Slido, dentre outros. Quem é usuário, que eu sei também que tem professores que utilizam o Moodle, dentro do Moodle também tem um recursozinho de enquete que você consegue escutar esse feedback, né? Então, mencionamos inicialmente como é que vocês fazem esse planejamento com aula criativa, apresentei aqui os benefícios, para posteriormente a gente entrar na plataforma e na solução. Vejam a diferença. Eu poderia simplesmente estar trabalhando e mencionando o software, mas não, vocês precisam fazer a integração do software com o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, da importância de o professor ele tem que entender bem a sala de aula, ele passa a entender depois a tecnologia e faz a junção. Isso, perfeitamente. Então, os benefícios, né? Como o professor Leonardo já mencionou, essa aula interativa, qual o impacto disso, de você, professor, começar a utilizar esses tipos de estratégia, exatamente uma participação, um interesse, trazer os alunos para o centro do processo, né? Eles se engajarem, se envolverem mais. Então, tudo isso é primordial, tudo isso é ponto positivo quando você cria interações para que os alunos participem dentro da sua aula, tendo uma dinâmica, né, mas trazendo eles para dentro da sua aula, no sentido deles interagirem mesmo, não ficar naquela passividade, eles são agora ativos. Ok, professor Leonardo? Ok, então, próximo ponto é exatamente o vamos interagir.
Ok, então é o seguinte, pessoal. Tem alguns professores que conhecem, conforme eu já tinha vislumbrado, uma ferramentazinha chamada de Mentimeter, mas é importante que outros professores também passem a conhecer. Então, é um momento na qual você, professor, pode estar dentro da sua sala de aula, presencialmente, aplicar com o seu aluno, para que você tenha esse feedback. Eu e o professor Rafael, nós, como fazemos muitas formações, além de online, também presenciais, a gente utiliza muito esse mecanismo, essa ferramenta, exatamente para coletar um pouco de informação do nosso público também. Então, você pode aplicar dentro de sala de aula. Em um outro momento, você pode utilizar, por exemplo, um momento síncrono, que você esteja online com seus alunos, ou existe até uma outra forma dessa plataforma, que você muda o modo, que você pode colocar e trabalhar de maneira assíncrona, né? Então, percebam que o presencial mais o online você tem um leque de possibilidades para trabalhar. Então, qual é a perguntinha, professor Rafael? Vamos lá. Ele retornou para aquela cena. Ok, pronto. Então, é o seguinte, pessoal. Percebam, eu peço quem estiver no notebook ou no computador, pegue o celular, por gentileza, abra o navegador e digite www.menti.com, conforme está lá em cima na parte da projeção, conforme vocês estão visualizando no vídeo. Quem estiver no celular assistindo, é interessante que cuidado quando for fazer para não sair, né? Mas se conseguir abrir uma nova aba no celular, pode fazer também. Percebam que aí é um momento de interação que vocês podem fazer com o seu aluno. A gente está fazendo uma perguntinha, que é exatamente: os seus alunos pertencem a qual geração? É um recurso que tem dentro dessa plataforma que os alunos vão poder responder de acordo com as imagens. Então, a gente pede que vocês acessem esse site, www.mentim.com, e a partir deste exato momento, digite o código que está aparecendo para vocês. Ó. Veja que a gente já está apresentando aqui alguns resultados de alguns professores que estão utilizando. Deixa eu até visualizar. Ó. A grande maioria pertence à geração Z e à geração Alpha. Né? Então, vejam que... E tem aqui pouquíssimos que pertencem à geração X. Né? Então, o que é que isso significa? Por que é que a gente está fazendo essa pergunta? É exatamente o que? A gente viu que nas duas últimas gerações são exatamente pessoas que são os nativos digitais, já nasceram numa era puramente tecnológica. Então, a gente precisa utilizar a tecnologia como meio para auxiliar o fim, que é a educação. Opa, tem um pouquinho da geração X também crescendo, e assim vai, né? Então, veja que é algo que vocês podem utilizar com seus alunos. Quem conhece o Mentimeter, digita aí sim, que eu sei que tem algumas pessoas que já conhecem, já trabalham, muitos passaram a conhecer pós aí esse período aí de pandemia, e quem não conhece, vale a pena utilizar. Recapitulando, você, professor, pode utilizar dentro do presencial, você pode utilizar dentro do online, tanto no momento síncrono, em tempo real com seus alunos, quanto também no momento assíncrono. Existe uma possibilidade, quem depois for trabalhar com essa ferramenta, que é você mudar o modo. Desta maneira que vocês estão voltando, quem está trabalhando isso aí é o professor Rafael. É um modo chamado de apresentador. Se a gente colocar um modo de aluno, você consegue publicar dentro do Moodle e consegue publicar dentro do Google Classroom. E os alunos passam a interagir também. Né? Então, muito bacana. Ó. Tem algumas pessoas que não conhecem, a Patrícia, a Vívia, o Gondim. Então, tem alguns professores que conhecem, outros não. Né? Então, fica a dica bem interessante. Tivemos várias votações. Jadielson não conhece, Elaine conhece, e assim sucessivamente. Né? Então, fica a dica para definir aqueles pontos que eu apresentei, o professor Rafael, inicialmente para você, e depois você conseguir essa interação com seus alunos. Então, pronto, professor Rafael. Vamos lá retornar? Então, vamos retornar. Então, muito bacana o Mentimeter, você pode estar utilizando aí. É legal o que o professor Leonardo falou, porque muita gente só usa o Mentimeter de forma síncrona, né? Então, tem no modo que a gente chama de apresentador, o aluno e o professor estando juntos. Você pode estar utilizando o Mentimeter também de forma assíncrona. Você pode colocar
para que o aluno ele guie a evolução da apresentação. Então, se você coloca para que o aluno guie a evolução, ele mesmo consegue ir respondendo sem precisar que o professor vá guiando slide por slide. Então, isso você pode estar utilizando também de forma síncrona como assíncrona. Então, muito bacana aí o Mentimeter. Então, dando continuidade, aqui são algumas das interações, né, mais utilizadas, são o que a ferramenta chama de interações populares, exatamente a nuvem de palavras. Você pode criar aí nuvens de palavras sobre determinados conteúdos, qualquer alguma dificuldade, ou quer que os alunos entenderam sobre um determinado assunto, deixando com que a nuvem vá aumentando no decorrer com que os alunos mesmos vão votando, né? Então, é uma forma o próprio termo já é sugestivo, de que as palavras que vão se repetindo, ela vai aumentando, dando zoom. Então, você pode estar utilizando muito fantástico aí o nuvem de palavras para envolver os alunos, criar interações durante as suas apresentações. Múltipla escolha é o mais popular de todos, né? Você escolhe com um estilo você pode ter várias questões corretas, você pode ter só uma questão correta, você tem várias formas de modelar o seu múltipla escolha, ou pode adaptar para que não exista uma resposta correta, né? Na verdade, é como se fosse uma votação, o aluno tem que marcar, algo, por exemplo, uma pergunta pessoal. Então, múltipla escolha é o mais usado, sem dúvida, porque é uma espécie de quiz, quando a gente consegue coletar várias formas dentro de um único recurso de múltipla escolha. Até um verdadeiro ou falso você consegue utilizar no múltipla escolha, certo? Você coloca 2 itens e define qual é a alternativa verdadeira. Então, o mais popular e o mais usado é exatamente esse tipo de interação de múltipla escolha do Mentimeter. E, por último, tem uma pergunta em aberto. Você pode colocar uma perguntinha aberta para os alunos responderem, tentar identificar se alguém acertou, fazer uma interação com eles, deixando eles responder algum assunto específico do seu conteúdo. Então, tem várias outras possibilidades. O Mentimeter ele atualiza constantemente, tem vários outros recursos. Esses aqui são as interações populares, né, as mais utilizadas, e você, professor, pode estar utilizando. Então, pode começar, e a gente viu que muitos professores ainda não conheciam o Mentimeter, então você pode estar começando por elas para dar uma dinâmica mais divertida e mais interativa nas suas apresentações. Tem só até um comentário aqui que a professora mencionou, né, que os alunos dela adoram quando utiliza a nuvem de palavras, né? Então, a gente fez só uma breve demonstração com um dos tipos, e vocês podem utilizar também essa nuvem de palavras. Realmente os alunos gostam bastante, vocês fazem uma perguntinha, eles entram com 1 ou 2 respostas e vai montando essa nuvem. E tem até professores que utilizam essa nuvem de palavras em artigos que eles publicam quando vai fazer alguns tipos de entrevista e coletam essas informações, né? Então, bem bacanazinho, né? Então, tem alguns comentários que a gente vai acompanhando. Tem até, pessoal, aqui eu estava acompanhando os comentários, né? Então, sempre existe aquela pergunta, né, dos professores: é gratuito, não é? Como é que funciona? É ilimitado? É limitado? Esclarece um pouquinho aí para os professores essa questão do Mentimeter. Isso é importante para que eles saibam se podem utilizar, se tem que pagar por isso, como é que funciona. Bom, falar um pouquinho para que você entenda de que forma você já consegue estar utilizando o Mentimeter. Primeiramente, o tamanho do público, né? Existem outras ferramentas concorrentes similares ao Mentimeter, mas com relação ao tamanho, o Mentimeter, né, a que a gente mais recomenda por ter um público ilimitado. Então, várias outras ferramentas ela coloca, você só consegue interagir com, um exemplo, 50 pessoas no seu público. Então, o Mentimeter, esse público é limitado, as apresentações também são ilimitadas. Os slides, só para que você entenda, você cria uma apresentação no Mentimeter, dentro da apresentação você vai colocando os slides. Então, a estrutura dele é basicamente essa. Você cria uma apresentação e dentro da apresentação você cria os slides. Então, se for slides rápidos, é ilimitado. Você consegue exportar imagem, PDF. 2 perguntas por apresentação, o que é isso? Aquelas questões populares que eu mostrei, o Mentimeter, na forma gratuita, você só consegue colocar 2 por apresentação. Professor Rafael, eu quero colocar mais. O que estratégia você pode estar utilizando? Pode estar criando quantas apresentações você quiser, mas o recurso limita que você, em cada apresentação, só tenha 2 perguntas que a gente chama de questões populares.
Então, como eu utilizo? Eu crio várias apresentações, certo? Eu não coloco na mesma várias perguntas porque ele só deixa duas, mas aí você cria outras apresentações. E aí, testes, né? Não existia essa opção, o Mentimeter acrescentou depois, tem a opção também de aplicar alguns tipos de testes voltados mais para quizzes mais específicos, mais direcionados, e aí ele possibilita apenas 5 testes por apresentação. Então, aqui são algumas limitações que eu costumo dizer que não impactam em nada a gente começar a utilizar, a gente inserir aí no nosso cotidiano, na nossa vivência de professor online, ou até no posterior aí no híbrido. Então, já dá para você inserir a partir de hoje, porque não tem nada que limite a gente, principalmente na forma gratuita, de começar a utilizar o Mentimeter. Ok, professor? Ok. Então, uma outra ferramentazinha na qual vocês podem anotar é exatamente o Slido, né? O Slido, percebam que na versão gratuita dele, ele tem a limitação de 500 participantes por evento, né? Então, ele é muito utilizado para, de repente, palestrantes, ou numa sala de aula que você quer trabalhar também no presencial, como você pode trabalhar no online também, nesse momento síncrono, no caso com o Slido. Algum dos professores utiliza o Slido? Digita assim, por favor. Se tiver alguém que utiliza o Slido, porque a grande maioria dos professores que a gente trabalha, dos professores que a gente conhece, eles trabalham com o Mentimeter, né? Então, fica uma dica de uma outra solução, caso vocês queiram testar, que é exatamente chamada de Slido.